Olá, seja muito bem-vindo aí, protagonista. Eu quero te fazer uma pergunta aqui. Você já fez tudo certinho na semana? Comeu certinho, cortou o doce, fez a dieta que tinha que fazer, e quando você viu, a sua glicose estava lá em cima. E o pior, né? Aquele exame, né, de glicada também estava alto. Aí você se perguntou assim, mas por quê? Se você fez tudo certo. Eu quero te dizer uma coisa. Bem provável que existe um fator que poucas mulheres elas vão saber que não tem nada a ver relacionado com o cardápio. Não tem nada a ver com o que você come, não tem nada a ver com o seu remédio. E você pode fazer tudo certinho, mas se você não faz isso, que eu vou te falar, é bem provável que a sua glicada, a sua glicose de manhã, tudo vai dar alterado. E o negócio que você não, às vezes não está praticando certo se chama sono. E no final desse vídeo, eu vou te mostrar quais são as horas ideais que, se você não praticar pelo menos isso de tempo de sono, isso vai prejudicar literalmente a sua taxa de glicose. Por mais que você faça a sua refeição correta, a sua dieta certinho, que você tome as medicações, se você não fizer isso, se você não cumprir esse tempo, noite após noite, a sua glicose vai alterar e vai alterar seus exames. Então fica comigo até o final, que eu tenho o prazer de poder te ensinar e te falar como que você vai começar a regular sua glicose, a regular sua diabetes tipo 2, sem você precisar ficar refém, né, só da alimentação, só de outras coisas aí, do remédio, para você manter o seu diabetes tipo 2 controlado. E é o seguinte, eu sei como é que é a sua rotina, eu sei que você levanta cedo, que você faz aí a comida para sua família, né, que você resolve tudo que tem que resolver de casa, vai pro trabalho, volta, e ainda tem que cuidar de um monte de coisa, e às vezes você acaba descuidando de você, né? E aí eu te pergunto, que hora que você vai dormir? Essa é a situação. Sempre você deixa isso para depois, né? Sempre fica o horário para depois. Depois que eu resolver tudo, eu vou dormir. E aí, quando você tem um tempinho para você, você vai lá assistir uma série no celular, né? Aí você vai mexer no WhatsApp, no Instagram. E quando você vai ver, você deita tarde, né? Você sempre deixa para dormir para depois, né? O sono não vem aquela dificuldade para não vir, o sono é picado, você cochila um pouco, acorda, né? Você acorda ali às 3 horas da manhã, coração acelerado, aí você fala assim, não, é menopausa. E essa forma que você está seguindo, esse ritmo desordenado de controle aí para você deitar, para você dormir, esse sono picado, ele está prejudicando totalmente a sua diabetes. Por mais que você tá ali rigorosamente na sua dieta, tá rigorosamente não comendo nada de doce, carboidrato, esse ritmo que você está levando à sua vida está fazendo com que você mantenha o seu diabetes controlado. E aqui que eu quero trazer para você o que você pode fazer e como que você vai fazer, um passo a passo aí, de como que você vai lidar com essa situação, de forma que, literalmente, você vai começar a controlar a sua glicose, mantendo sua dieta normal, mantendo o uso das medicações e mantendo aí um sono adequado para você. Mas antes, vamos aqui mudar para a nossa aula, eu quero dar um overview aí do que a gente vai falar hoje, né? E o tema é justamente isso. Sua glicada é alta, mas talvez o problema não é a comida. E a gente já viu aqui que por mais que você faça tudo certinho, o problema não está sendo a sua comida. E antes de eu te falar aí do problema que está deixando sua glicada alta, eu quero falar uma coisa importante aqui para você. Não sei se você sabe, tá? A gente tem um grupo no WhatsApp, uma comunidade, né? Chamado Diabetes Controlado. E lá nessa comunidade é onde eu coloco as aulas, né, os materiais que eu apresento aqui, eu dou informações importantes durante a semana, coisas que eu não passo aqui, né, no canal. Então, se você tem interesse, se você quer entrar para essa comunidade, receber mais informações, né, mais conteúdos exclusivos aí de como cuidar do seu diabetes tipo 2, entra no nossa comunidade, tá? Pelo link que vai estar aqui embaixo, certinho? Então, o link está na descrição, vai lá, entra, né? Tem um formuláriozinho para você preencher antes, aí depois a gente vai te redirecionar, a equipe aí vai te redirecionar para a nossa comunidade para você ter mais informações. Além disso, lá também eu posto de forma antecipada, né? As aulas, né? Que a gente vai apresentar, o link para você não perder e sinalizar aí no seu dia a dia. Tranquilo? Então, depois do WhatsApp, vamos para o problema que está deixando sua glicada aumentada. Imagina o seguinte, imagina que o nosso corpo é uma fábrica, tá? Uma fábrica que funciona aí 24 horas por dia. Como é que isso funciona? Uma fábrica no período da manhã, ela tem toda a parte de produção. Então ela vai produzir aquilo que tem que ser produzido, né? Então vai ter o turno lá da manhã, o turno da tarde, todo mundo vai estar fazendo suas atividades, né? As máquinas, né, dessa fábrica vai estar em máximo trabalho, né? Para você fazer tudo que tem que fazer. E aí, durante a noite,
é um horário muito importante, tá? Que é o horário em que você diminui um pouco o turno e o horário que faz a manutenção, tá? Então, esse horário é onde os técnicos entram, vão olhar lá a fábrica, vão fazer reparo ali nas máquinas, né? Vão ver onde está alguma coisa errada. Então, eles vão tentar fazer essa manutenção. E o nosso corpo é a mesma coisa, tá? Nosso corpo de manhã, ele tá ali durante o dia, ele tá na produção intensa, né? Então ele tá absorvendo sua alimentação, ele tá tentando colocar insulina para trabalhar, né? Botando pâncreas, fígado, enfim, regulando, fazendo toda a parte de hormônio aí para poder conseguir o máximo absorver essa glicose, né, o açúcar que está no seu sangue, e colocar para dentro das células. E as células estão ali trabalhando, gerando atividade que é energia, né? A produção delas é produzir energia para o corpo. Só que aí chega na parte da noite, né? É a parte em que o nosso organismo ele tenta fazer a calibração, né? Todo mundo sabe que dormir é importante, né? É dormir, por exemplo, no aprendizado, quando a gente dorme que a gente consegue consolidar o aprendizado, né? E deitado, o nosso corpo ele vai diminuir o metabolismo e é onde o nosso corpo vai tentar reparar todos os danos que teve aí durante o dia, né? Então vai tentar melhorar aí a sensibilidade da célula para insulina, vai reparar aquelas células que às vezes teve algum problema, vai trocar as células que estão velhas pelas células novas, enfim. É um período em que o nosso corpo ele vai fazer a manutenção, né, de todas as células, dos nossos órgãos, enfim, para que no outro dia, quando a gente despertar, a gente consiga ter uma produção máxima, né, um desempenho máximo do nosso corpo. E aí, o que acontece? Quando a gente não dorme, né, as máquinas ficam totalmente desequilibradas, tá? É a mesma coisa que acontece na fábrica. Se o período diurno tá lá a máquina produzindo o máximo, né, a produção dela, no período noturno, à noite, se não diminuir um pouco para poder fazer a manutenção, ela vai ficar trabalhando também, no máximo. E aí o que acontece? Se não tem manutenção, a probabilidade da máquina, né, estragar é muito maior. Assim também é o nosso corpo. Então, se a gente não consegue dormir bem, o nosso corpo vai ficar desequilibrado, tá? E isso aí existe um nome, tá? Então, um corpo sem manutenção, né, que é justamente a noite não dormir, ele tem um nome para isso, tá? É chamado de resistência insulínica por privação de sono. O que acontece, né? Qual que é o mecanismo disso, né? As células, elas passam a perder a sensibilidade, né, em relação à insulina. Então, imagina, você não está reparando a célula, você não está conseguindo fazer com que a célula ela consiga captar a insulina. Toda a glicose, aquilo que você comeu ali antes de dormir, vai estar ali durante a noite, esse aumento de açúcar, né? E esse aumento de açúcar, de glicose no sangue, ele vai dar alteração no seu exame, né, de hemoglobina glicada, tá bom? Então, lembrando que eu já tenho aula falando um pouco sobre a hemoglobina glicada aqui no canal, mas se você não viu, recomendo que assista, é extremamente importante. Eu vou dar só uma referência rápida aqui. A glicemia de jejum, que é aquele sanguinho que você tira no dedo, né, e vai medir ali durante a manhã, aquilo lá a gente chama de glicemia de jejum, né? Tem que estar em jejum para você medir aquilo ali. Pelo menos 8 horas de jejum. Aquilo ali, ela vai mostrar como se fosse uma fotografia, o retrato, naquele momento, como que está o açúcar no seu sangue. Se está alto, se está baixo, enfim. A hemoglobina glicada, que é o exame que você faz normalmente a cada 3 meses, é como se fosse a memória, um filme dos últimos 3 meses que você passou ali, ele vai conseguir registrar como que foi a média do nível aí de açúcar no seu sangue, né? Então, por mais que às vezes de manhã você mede a glicemia de jejum e ela esteja normal, se à noite ela teve picos, se ela ficou alto, né? Às vezes, provavelmente porque você dormiu mal, você não descansou, isso vai mostrar lá na glicada, né? No exame que é essa que a gente consegue ver aos 3 meses, que a média dela ficou mais alta, tá? Então, ele não vai baixar. Então, é comum que a gente vê isso, eu recebo muito no consultório, que as pessoas têm lá uma glicemia de jejum, elas me mostram aqui na maquininha, né? Mostra aqui, olha aqui, minha glicemia de jejum tá normal, só que esse exame de 3 meses tá dando errado. Será que é o problema no laboratório? Às vezes pode ser, mas na maioria das vezes não é o problema do laboratório, né? Não é que o laboratório mediu errado. O problema tá porque a sua média, né, de açúcar no sangue dos últimos 3 meses manteve alta, né? Mesmo que você tá lá fazendo o jejum certinho, né? O jejum não, a dieta certinho, mesmo que você tá fazendo aí, usando as medicações certinhas, ela pode dar alterada. E aqui tá o problema que ela vem alterada. É justamente o não dormir, né? Esse não dormir causa essa resistência insulínica que vai manter a glicose no sangue alto. E aí, quando a gente for ver lá no exame dos últimos 3 meses, a gente vai ver que essa glicose tá alta, tá? Então, o que a gente tem de evidências? Só para você ver. Um estudo, tá, que foi feito agora no ano de 2024, foi publicado no ano de 2024, por essa revista aí, que é American Diabetes Association, tá? Ele mostrou que alterações no sono, ele vai causar alteração na glicada, né, na sua glicemia de jejum. Então, o que ele trouxe? Que, por exemplo, se você dormir menos de 6 horas por dia, né, por noite aí, durante 6 dias, ele vai diminuir 40%
da sensibilidade à insulina. O que significa? É basicamente você tá tomando seus remédios certinhos e por você não dormir, você tá diminuindo o efeito da medicação em 40%. Então, equivale também que no seu exame ali de hemoglobina glicada, ele poderia ter baixado ali 40%, né? Então, você poderia ter diminuído o seu exame e não baixou. Reduziu só 60%, digamos assim, do seu exame e manteve 40% porque você não está dormindo correto. Então, para você ver o tanto que é importante você dormir bem. Ou seja, menos de 6 dias, né? Você dormindo menos de 6 horas por dia, você já altera o seu exame, já altera a sensibilidade. A insulina já não consegue mais fazer esse efeito. Então, é muito importante que você durma bem, tá? E é uma coisa que eu vejo que chega direto no meu consultório, né? Então, eu queria até trazer aqui. O padrão é, o paciente chega lá com dieta boa, tá seguindo a dieta ali que a nutricionista passou, ou que eu passei, né? É o que eu orientei ali como alimentar. Tá seguindo, tomando as medicações certinhas, mas aí eu pergunto assim, tá, e como é que tá à noite? Ele chega lá com o exame alto, eu falo, e aí, tá dormindo bem? Aí o paciente me fala assim, doutor, eu não tô dormindo já faz tempo. Então, pra você entender, já faz tempo, no caso, que essa pessoa, ela não tá conseguindo controlar o seu diabetes tipo 2. Então, esse é o grande motivo. E algumas coisas que a maioria das vezes as pessoas não ligam, né? Elas não conseguem ligar o sono diretamente com a situação do diabetes tipo 2. E é justamente isso que eu quero quebrar. Você precisa sair dessa aula aqui quebrando essa crença. O que é a crença, né? O que é o mito? Que é o que muitas mulheres me falam dentro do meu consultório, e elas pensavam assim, né? Que às vezes comer bem compensava o sono ruim, né? Por mais assim que ela tá na rotina, no dia a dia, na correria, né? Tá lá cuidando de família, cuidando de filho, neto, né? Tá indo pro trabalho, depois voltando, cuidando de casa, enfim. E isso gera um sono ruim, né? Muita preocupação. Elas acham que só de comer bem já compensaria isso. E a verdade é que isso não é verdade. E eu vou te explicar por quê. Porque quando você não dorme bem, tá? Você mantém o hormônio do estresse, que é chamado de cortisol. E esse hormônio é um hormônio, não é que ele é mau. O excesso dele é ruim. E o estresse, ele gera o excesso do cortisol, tá? Esse aumento. E ele mantém aumentado, o cortisol ele fica aumentado durante a noite, tá? Então essa noite mal dormida faz com que esse cortisol fique alto. E o que esse cortisol fala, né? Pensa, você tá à noite e você não tá comendo. Então você não tá ingerindo glicose. Mas ele fala ali pro seu fígado que você precisa, por causa do estresse, você precisa mais de energia e você precisa liberar açúcar no seu sangue. E onde está esse açúcar armazenado? A maioria das vezes o açúcar está armazenado no fígado, né? Então ele fala lá pro fígado, precisamos de energia porque o estresse aqui tá alto e eu preciso trabalhar, né? Então o fígado acaba jogando esse açúcar no sangue. E aí, esse açúcar no sangue, mesmo que você esteja em jejum, ele vai estar alto, tá? Então, é de onde vem o açúcar alto no seu sangue que vai refletir lá no seu exame da hemoglobina glicada. Então, é por causa disso. Então, assim, antes de você avaliar, né, só modificar o prato, você também tem que olhar para o travesseiro, tá? E olhar para o travesseiro é ter uma noite bem dormida, tá bom? Isso é extremamente importante. Se você não dormir bem à noite, você não vai conseguir, só pela alimentação, só pelos remédios, controlar o seu diabetes tipo 2. Então você observa que é um todo, tá? Então você tem que comer bem, fazer atividade física, fazer o uso das medicações corretas e também dormir bem, tá? Isso é extremamente importante. E para isso, eu quero trazer para você quais são as táticas que a gente vai fazer, tá? Para que você consiga dormir bem. Entendido o problema, né? O problema é não dormir bem, vai manter o açúcar durante a noite, mesmo que em jejum alto, e aí pode ser que durante a manhã você vai observar que o açúcar está alto, ou no seu exame da hemoglobina glicada, que é essa filmagem, né? A média aí do seu açúcar no sangue dos últimos 3 meses, vai chegar a ser alto. Tá, e como que a gente vai resolver isso? E aqui eu quero trazer o plano de ação, tá? Esse plano de ação eu quero trazer 3 passos simples para você de como que você vai resolver esse problema. Primeiro, a gente precisa de dados, tá? Sem dados, não tem como eu te falar como que você vai resolver isso. Então, pega o papel, caneta, anota esses 3 passos, que vai ser extremamente importante para você. Como registrar, a primeira coisa que a gente precisa é registrar como é que está a sua glicose, tá? E como é que a gente faz esses dados? A gente avalia a glicose antes de dormir e a glicose depois que você acorda, tá? A gente precisa fazer isso durante 7 dias. Então, durante 7 dias, antes de você dormir, você vai lá e mede sua glicose, vê quanto que tá, anota no papelzinho. Então, dia tal, antes de dormir, tava tal valor.
Aí no outro dia de manhã, você mede de novo o valor. E você vai fazer isso por 7 dias. O que esses dados vão nos mostrar, tá? Você vai anotar esses dois números, né? Sem mudar nada. Do jeito que aparecer, você coloca lá. O que ele vai nos mostrar? Ele vai nos mostrar o seguinte. Se de manhã a sua glicose, né, tá ficando 20 pontos acima do que você dorme, então, por exemplo, você vai dormir e a sua glicose tá lá em 120 e pouco. E aí você acorda de manhã, tá dando 140. E você observa que isso tá acontecendo nesses 7 dias, isso é um sinal de alerta. O que é o sinal de alerta? Você, durante a noite, não tá dormindo bem, tá? Então ele pode ser pelo tempo que você tá dormindo, tá aumentando a sua glicose. Então o seu sono tá errado, a forma que você tá dormindo não tá te descansando, não tá dando tempo dos funcionários do seu corpo de manutenção, fazer a manutenção nas células e tá mantendo a glicose alta, tá? Então o primeiro ponto você vai fazer é buscar esses dados. Qual que é o segundo ponto importante? Depois que você tiver esses dados, a gente precisa estabelecer um horário fixo de você deitar, inclusive nos finais de semana, tá? Muita gente já tem os horários, né? Porque acorda cedo, tem que trabalhar, então todo dia tá lá acordando 5h30 da manhã, né? E aí chega no sábado e no domingo, vou dormir até mais tarde, às vezes dorme até 8, 9, e não tem problema disso, tá? Mas a gente precisa ter um horário fixo aí, pelo menos 6 dias. É extremamente importante. Talvez um dia na semana você pode até acordar um pouco mais tarde. Mas durante todos os dias, né, você tem que ter esse horário fixo, tá? Horário de dormir, esse é extremamente importante. Então, se você acorda, por exemplo, 5h30 da manhã, o ideal é que você venha deitar ali entre 10 e 10h30 no máximo, tá? Então, é importante você fazer isso. Então, você vai dormir, vamos dizer que 10h30, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, né? E no domingo. Claro, um dia ou outro, um final de semana, você vai ter ali uma festinha, um aniversário, né? Um encontro, que pode ser que você venha dormir até um pouco mais tarde. Mas de regra, pelo menos 6 dias aí você tem que dormir, tá? Nesse horário fixo. Então, se você acorda às 5h30, você tem que dormir no máximo ali até 10h30 da noite, tá? 10h30 da noite você tem que estar deitado na sua cama, tá? O que isso faz? O relógio biológico, ele vai regular o cortisol e a insulina, tá? Como é que ele vai fazer isso? Quando você começa a dormir bem, né? Vai despertar um hormônio chamado melatonina, e esse hormônio é o que vai sinalizar para o corpo que, estamos no processo de iniciar o sono, aqui o corpo está na fase noturna, mudou de turno, agora está no turno noturno da fábrica do corpo, né? E a gente vai tentar diminuir a taxa de cortisol, né? Que é o hormônio do estresse, né? Vamos tentar aí regular a insulina, vamos regular os outros hormônios do corpo, tá? Para poder tentar regular a manutenção do seu corpo, tá? Então, como eu disse, tem pelo menos 6 noites de 7 já faz a diferença. Ah, doutor, eu consigo dormir de segunda a sexta, sábado e domingo eu não consigo. Como é que eu faço? Olha, vai dar diferença. Vai ser mais difícil. Por quê? Porque o sábado e domingo que você não deita no horário, tá? Isso todo dia, isso toda semana. Toda semana, se sábado e domingo você não deita no horário, você não consegue programar o seu corpo, seu relógio biológico, para que ele consiga diminuir o cortisol, tá? É a mesma coisa de bater ponto, tá? Então, se você você bate pontos toda vez, né? E aí tem 2 dias ali durante a semana que você bate o ponto em hora errada, né? O seu chefe vai olhar assim e falar, esse trem tá errado, por que ele não tá batendo ponto? As horas não estão batendo no final do mês, tá faltando horas. É a mesma coisa do seu corpo. Esse faltar horas no seu corpo vai prejudicar a produção. E na empresa também. Se o funcionário lá começa a chegar 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, atrasado, né? Tinha que trabalhar 8 horas, começa a trabalhar 6, né? Isso vai refletir na produção final aí da fábrica, né? A mesma coisa do nosso corpo. Vai repercutir no final do mês a produção, né? O controle aí da sua glicose e o controle do seu diabetes tipo 2. E vai refletir ali na hemoglobina glicada, tá bom? Então, segundo, a gente vai estabelecer horas. Segundo passo aí, estabelecer horas fixas. Qual que é o terceiro passo? Tirar telas do quarto 30 minutos antes de dormir. Por que isso é extremamente importante, tá? A luz azul, né? Ela mostra pra gente, ela inibe aquele hormônio que eu falei pra vocês, que é a melatonina. Melatonina é um hormônio, quando a gente começa a deitar, descansar, eles liberam esse hormônio pra mostrar pro corpo que mudou de turno, tá? Que agora um turno noturno é o momento de diminuir o metabolismo e começar com as manutenções do nosso corpo. A luz azul, ela entra no nosso olho, né? Esse hormônio melatonina, ele é liberado no cérebro, e a luz azul que entra no nosso olho estimula o nosso cérebro de forma a inibir a produção de melatonina. Então, se você não tem melatonina, né, você vai ter dificuldade de dormir, né? Muitas das vezes insônia, alguma coisa assim.
E além disso, por mais que você consiga dormir um pouco, o seu sono vai ser raso. A melatonina ela ajuda a gente a entrar no sono profundo, no sono que vai reparar o nosso corpo e vai fazer o metabolismo verdadeiramente baixar, né? Então esse é um grande problema. Qual que é a dica que eu dou para você? Carregar o celular fora do quarto ou em outro cômodo, né? Ou no local distante. Então vamos dizer, por exemplo, você tem o seu quarto, tem ali o cômodo mudo e tem um guarda-roupa, né? Vamos dizer que no guarda-roupa tem aquele nichozinho que fica às vezes do lado da tomada, né? Tem guarda-roupa que tem isso. Então bota seu celular para carregar lá, né? Isso é bom também porque de manhã, quando você coloca o celular para despertar, né, evita a gente ficar apertando aquela sonequinha, porque nos obriga a levantar, né, e ir lá desligar o celular que está apitando. Então isso já faz com que a gente acorde mais rápido, né, e evite atrasos aí também no trabalho. Então, interessante colocar o celular ali 30 minutos antes de dormir, hein? Lembrando isso. Então, por exemplo, se você marcou ali que dormir 10h30 da noite, então 10 horas da noite, você tem que colocar o celular aí em outro local. Isso vale também para TV, tá? Televisão. Então, o importante é, se você tem televisão no seu quarto, desligar a televisão. Tem que ser assim, o mínimo de luz possível, tá? A gente vai diminuir e reduzir as luzes. Então, se o seu quarto tem lâmpada, e tem, por exemplo, abajur, você vai desligar a lâmpada geral do quarto e vai deixar só o abajur, tá? Então a gente vai reduzir a luminosidade do quarto, tá? Tá, Bruno, mas eu tenho dificuldade para começar esse primeiro sono, né? Para iniciar esse sono. E eu sempre tô ali no celular ou assistindo TV porque isso vai me gerando sono. Então o que eu faço nesse lugar? Então no lugar disso, você vai fazer outras atividades que não envolvem luz diretamente no seu olho, né? Então, por exemplo, você pode ali conversar com seu parceiro, né? Então aquele bate-papo ali, vocês dois deitados, abraçados juntos, né? Isso vai gerando um soninho, tá bom? Você vai conversando, quando você vê, você já tá com sono, já vai bocejando e já começa a dormir. Uma oração também é muito importante, tá? O tempo que você tá fazendo oração é um tempo de relaxamento, de mudança de mentalidade, né? Da forma do seu raciocínio, né? E vários estudos já mostram isso, que dentro da oração ativa outras áreas do cérebro. E isso também te traz uma paz, uma tranquilidade, né? Principalmente orações de agradecimento. São extremamente importantes. Então, no final da noite ali, você vai agradecer por tudo que você fez, tá? Uma meditação também é importante, então fechar os olhos, concentrar ali na sua respiração, tá? Fazer aquela respiração espaçada, né? Respirar fundo e soltar. Isso também vai diminuindo o metabolismo do seu corpo, vai melhorando o seu corpo ali para liberar a melatonina no período da noite, tá bom? E ler um livro também, ou ler a Bíblia, tá? Tudo isso também vai desenvolver. Eu, por exemplo, sou mestre. Se eu estiver sentado na cama ali, normalmente eu tô lendo a Bíblia, eu começo a ler, me dá um sono que, olha, não tem remédio nenhum que me faz dar um sono, um gatilho de sono tão forte como, por exemplo, uma leitura, né? Ou seja, ler o livro ou ler a Bíblia, que é mais o meu costume, me dá um sono muito forte. Então eu recomendo muito para você fazer esse tipo de atividade sem tela, tá? Que isso vai ajudar muito a você conseguir aí dormir, tá bom? Então beleza. Então já passamos pelos 3 passos. Quais são os 3 passos aqui para você? O primeiro passo é glicose, medir sua glicose durante 7 dias e a gente vai observar se está tendo mesmo essa diferença de 20 pontos. Se sim, se a glicose de manhã está tendo mais de 20 pontos do que a da glicose da noite, quer dizer que o seu sono não está sendo reparador e isso não está baixando o seu açúcar no sangue. Quer dizer que você está tendo muito açúcar no sangue à noite e isso vai prejudicar também a insulina durante o dia de fazer o efeito dela, tá? E as medicações, a alimentação, tudo vai prejudicar. Segundo passo é estabelecer um horário fixo de dormir, inclusive nos finais de semana. Claro que pode ter um dia ou outro que não vai dar, você tem uma festa, né? Festinha de aniversário, ou um encontro de família, né? Ou você marcou ali pra jantar no restaurante, enfim. Mas pelo menos 6 das 7 noites, tá? Então, isso tem que ser fixo pra você. Você acorda às 5h30 da manhã, bota lá 10h30 da noite, tem que dormir. E passo 3, que é o que a gente chama também de higiene do sono, tá? É tirar telas 30 minutos antes de dormir. Então, se você marcou que 10h30 você vai dormir, 10 horas da noite você já tira tudo, já para de assistir televisão, já tira o celular do lado, já programou para despertar, coloca ele em outro cômodo, um lugar mais afastado, né? Impeça de seu vício de ir lá e pegar o celular, tá? No período da noite. E aí você vai substituir, tá? Esse período, né? Para você te ajudar a começar a dormir, uma conversa, oração, meditação, leitura de livro, de Bíblia, tá? Tudo isso vai ajudar a você, o seu corpo, o seu organismo começar a acalmar e gerar os principais sonos. E aqui eu queria trazer a revelação que eu falei lá no começo do vídeo, que qual que seria o sono, né, o tempo de sono que se você dormir menos do que isso, tá, ele já vai prejudicar literalmente a resistência insulínica. E é justamente aqui, ó, se você dormir menos de 6 horas, e olha que a gente viu estudo sobre isso, por 3 noites seguidas, você já eleva a resistência insulínica.
Ou seja, você já faz aquilo que eu te falei, aumenta 40% aí da resistência insulínica. Ou melhor, você tira a efetividade do seu remédio em 40%, ou quase que a metade, né? Então você toma ali o metformina de 500, né, que é o glifage ali de 500, é a mesma coisa que você está tomando de 250. Resultado disso, vai alterar seu exame de hemoglobina glicada, vai vir alto, tá? E aí, o que muitas das vezes o médico vai achar? Opa, o remédio não está fazendo efeito. Precisamos entrar com mais uma medicação. E aí ele entra com mais uma medicação. Então, aí você começa a virar uma farmácia, né? Cheio de medicação para tentar controlar seu diabetes tipo 2. Às vezes, hoje, você está tomando esse tanto de medicação porque você não está dormindo bem. Às vezes, se você começar a dormir bem, né, a partir de hoje, você já começa a dormir bem, faz isso aqui que eu tô te falando, daqui, quando você for repetir seu exame de hemoglobina glicada, já pode estar baixado. E aí, se baixar, adivinha o que o médico vai fazer? Opa, tá baixando, para que eu vou ter esse tanto de medicação? Vai chegar no nível que vai estar excelente, ele vai começar a reduzir as suas medicações, certinho? E lembra que antes de trocar o cardápio, né, antes de você mudar o que você está comendo, achando que é a alimentação que tá errado, que você não está conseguindo baixar o seu diabetes, olha primeiro para o seu sono, tá? Olha para o seu travesseiro, tá bom? Então, isso é extremamente importante. Antes de você cortar tudo, né? E eu tenho vídeo no canal falando que esse cortar tudo de uma vez, não vou comer mais nada de carboidrato, não vou comer pão, não sei o que, isso é errado. Isso mais te prejudica que te ajuda, tá? Então assista, tem vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. Mas antes de mexer no seu cardápio, olha, vê se você está dormindo. Você está conseguindo dormir aí 7 horas por noite, 8 horas, que é o ideal, né? Toda noite. Tá dormindo mais de 6 horas, pelo menos 6 horas e meia, 7 horas, o ideal seria que você conseguisse dormir 8 horas toda noite, tá? Bom, entre 7 e 8 horas seria o ideal para o seu corpo descansar. Você tá conseguindo fazer isso? Se não tá conseguindo, começa a fazer a partir de hoje, certinho? Isso é extremamente importante para você, tá? Então é isso. Falamos aí sobre por que muitas das vezes a sua hemoglobina tá glicada e não é, às vezes, a sua alimentação o problema. Te mostrei o plano de ação. E por último eu quero falar sobre o raio-x do diabetes pra gente finalizar a nossa aula aqui, tá? Às vezes você precisa de um... que eu falo aqui para você quer um acompanhamento mais individualizado, né? Eu tô liberando aqui alguns horários, tá? Da minha agenda aí, em que eu vou ver, selecionar algumas pessoas aqui do canal, né? Para poder fazer uma avaliação, tá bom? Então é totalmente gratuito, tá? Eu vou pegar, ver como é que tá o seu histórico, que é o que eu chamo de raio-x do diabetes. Tá? Eu vou analisar o seu caso, as medicações que você está tomando, eu vou olhar seus exames, tá? Vou fazer alguns questionários para você e a gente vai identificar em todo o seu processo aí de controle do diabetes quais são os pontos que está dando errado, tá? E aí, a partir disso, a gente pode elaborar um plano de ação, tá? De acompanhamento para você, para alterar isso aí, tá? De forma que, às vezes é um ajustezinho, por exemplo, igual eu falei aqui, às vezes é o sono que está errado, que está prejudicando você, não é uma medicação, tá? Que não está fazendo você controlar seu diabetes tipo 2. E existem vários outros pontos, né? Que não é só alimentação, não só atividade física, mas está relacionado a seus hábitos, que pode estar dificultando a você controlar o seu diabetes tipo 2. Isso pode estar levando você ao caminho de complicações, né? De perder a visão, né? De ter um pé diabético, que é aquele pé que tem um machucado que nunca melhora, tá? E isso é muito perigoso, porque se não melhora, essa infecção pode entrar para a corrente sanguínea, né? E pode se generalizar, é o que a gente chama de sepse. Tá? Pode estar prejudicando a sua circulação, né? E aí aquela circulação que não está chegando ali para a ponta dos pés, para a ponta das mãos, né? Pode estar levando ali o que a gente chama de necrose, tá? Que fica roxo, preto, e aí tem que amputar, né? Quantas pessoas a gente não conhece aí que às vezes amputou um dedo por causa do diabetes, descontrolado, amputou a perna, né? É uma situação muito crítica. Pode estar gerando, por exemplo, dormência, né? Seus pés, você está sentindo que os pés estão ficando dormente, gerar aquela dor que nada melhora, né? Que a gente chama de neuropatia diabética, tá? E também até perda dos rins, né? Quantos pacientes atendo lá no hospital, eu vejo, que acabam indo para transplante justamente porque tinha diabetes e não conseguiu controlar o diabetes. E aí descompensou tanto que ele foi para diálise, né? Então ele entrou ali para o sistema de diálise e chegou até entrar na fila e conseguiu aí entrar para fazer um transplante de rins, né? E quantos outros que a gente conhece que não teve nem essa oportunidade, né? Não chegou nem a fazer o transplante de rim porque acabou falecendo, né? Morrendo antes por causa da insuficiência dos rins, né? Então, assim, os rins parou de funcionar. Então, isso aqui é o meu propósito, né? Então, como eu disse, não é para todo mundo, porque eu não tenho horário para todo mundo, não vou conseguir atender todo mundo, tá? Graças a Deus, hoje, a minha agenda, meus atendimentos é cheio, né? É difícil conseguir conciliar com tudo isso, mas eu resolvi aqui abrir alguns horários, né? São pouquíssimos horários durante a semana, talvez eu consiga durante a semana atender 1, 2 no máximo, né? Então, de forma gratuita, tá? Então, se você tem interesse,
O link vai estar na descrição, lá vai ter várias perguntas para você responder, e a partir dessas perguntas que você responder, a minha equipe vai avaliar, aí elas que vão selecionar ali quem vai conseguir encaixar o horário com o meu horário aí, para mim poder fazer essa avaliação gratuita, tá bom? Além de estar o link na descrição, também está no primeiro comentário fixo aqui do canal, tá bom? Aí você pode clicar lá, responde o formulário e se a minha equipe não entrar em contato com você agora, tá? Às vezes pode demorar, como eu disse, às vezes eu vou conseguir atender 1, 2 por semana, pode ser que demore um mês depois, tá? Vai entrar em contato com você para poder te encaixar no horário, tá bom? Mas de todo jeito, minha equipe vai dar um retorno, feedback para você, se é possível, se não é possível, tá certo? Para você não ficar aí esperançoso e perdido também, minha intenção não é isso, tá? Mais uma vez que você fez, eu já falei para minha equipe que eu quero tentar atender todo mundo que fizer essa sua inscrição, tá? Nem que eu te atenda daqui 4 meses, 5 meses, né? Mais importante melhor um pouquinho mais tarde do que nunca, né? Ter essa avaliação para você, tá bom? Então é isso. Espero ter te ajudado, tá? Parabéns para você, protagonista. Se você está aqui é porque você mesmo decidiu que é você que controla a sua vida e não é o diabetes que controla a sua vida, tá? Eu estou muito feliz de você ter chegado até aqui. Eu queria que você comentasse no final do vídeo aí, só para mim saber que você chegou até aqui, a palavra sono. Então escreve nos comentários sono e na frente escreve, por exemplo, um tema de uma aula que você queria que eu abordasse, uma dúvida que você tem, que pode ser transformado numa aula aqui para você, tá bom? Num passo a passo, uma explicação e num plano de ação também, tá? E eu queria te pedir aquilo que a gente sempre fala, né? Todo mundo fala aqui no YouTube, mas isso é extremamente importante, né? Aquele de curtir, comentar, compartilhar. Por que isso é importante? Porque quando você curte, o algoritmo entende que o vídeo é legal, né? Quando você compartilha com alguém, você está levando informação para pessoas que às vezes não teriam acesso a essa informação. Como disse, dentro de uma consulta, a gente não tem tempo de trazer essa informação, né? Tão aprofundada assim. E o objetivo aqui no canal é justamente trazer essa informação mais aprofundada para você, tempo que a gente às vezes não tem dentro de um consultório, tá? Para poder te ajudar no controle do diabetes tipo 2. Então, compartilhe com alguém que você sabe que tem diabetes tipo 2 e que esse vídeo seria importante para ele, tá bom? E é isso. Então o algoritmo entende quando você compartilhou, que você curtiu, que você comentou, que isso é bom e ele vai espalhar para mais pessoas também. E nesse espalhar para mais pessoas, a gente vai conseguir atingir mais pessoas com diabetes tipo 2. Só para você entender, hoje no Brasil a gente está em torno de 16 milhões de pessoas diagnosticadas com diabetes tipo 2. Isso fora as pessoas que têm e não foi diagnosticado e fora as pessoas que têm pré-diabetes, né? Que às vezes o pré-diabetes está na situação do sono, por exemplo. Às vezes a pessoa dormir bem, ela já volta a glicose para ela do normal, tá bom? Então, eu quero atingir essas 16 milhões de pessoas, né, e ajudar e transformar a vida delas, e eu preciso desse apoio seu, dessa ajuda. Não tô te cobrando nada por isso, apenas o curtir, comentar e compartilhar, certinho? Então é isso. E lembrando, se você não entrou no grupo do WhatsApp, na comunidade, entra lá, que lá tem muito mais informação, tá bom? Um forte abraço para você, até a nossa próxima aula, até mais. Tchau, protagonista!